A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Chegamos hoje à última lição do nosso segundo trimestre de 2026. Neste trimestre, estamos estudando sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó. E a lição de hoje é referente ao domingo 28 de agosto de 2026, fala sobre o legado de fé de Abraão, de Isaque e de Jacó, para nós encerrarmos o trimestre. Vamos fazer uma oração. Eu espero que você esteja bem e vou orar por você, pela sua família, para que você seja abençoado nesta oportunidade. Antes, gostaria de ler com vocês o texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 8, verso 20 e o verso 21. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão, diz o versículo 21. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Nós vemos aqui Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó, três pessoas fundamentais no propósito de Deus de fundar uma nação que levasse o seu nome para todas as nações da terra e as abençoassem através do nascimento de Jesus, da descendência de Davi, que, por sua vez, era da descendência de Judá, um dos filhos, dos 12 filhos de Jacó. E através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, foram abençoadas todas as nações da terra, porque agora todo que nele crer será salvo. Então nós vemos aí que nós temos filhos, netos, mas como Abraão, Isaque e Jacó, embora sejam da mesma descendência, têm características peculiares no seu caráter, na sua maneira de lidar com Deus. Então nós vemos aí Abraão com uma fé exemplar. Ele confiou em Deus mesmo diante do impossível. Depois, nós vemos que ele recebeu promessas de terra, descendência e bênção para todas as nações. E a sua linhagem se tornou o início do povo de Israel. E ele demonstrou muita obediência a Deus. Uma obediência radical ao atender ao chamado de Deus.
Assim nós vemos na igreja muitos irmãos com uma fé semelhante à de Abraão. Tomam posições radicais a favor de Deus, a favor da sua obra, e são usados tremendamente na mão de Deus para a evangelização, para abrir novas portas, para trazer novos caminhos, desbravando lugares nunca antes conhecidos. Nós temos muitos irmãos, através da história, que se portaram desse jeito, sendo missionários em terras estranhas, salvando almas onde as trevas reinaram. E isso continua como propósito de Deus até hoje. Temos Isaac, filho de Abraão, filho da promessa de Deus. Seu nascimento confirma a fidelidade de Deus, porque foi um milagre. Abraão não podia ter filhos. Ele deu continuidade à aliança de Deus com Abraão. E Deus reafirma a Isaac todas as promessas feitas a Abraão. A tua família pode ser abençoada, teus filhos, teus netos, teus bisnetos. A aliança que Deus faz com o servo dele, com a serva dele, também se dirige à sua descendência. E se a sua descendência se portar como Isaac, abrir o coração para as promessas de Deus, certamente as receberá. As características de Isaac são diferentes de Abraão. Abraão, nós vimos um desbravador, um homem que seguiu a orientação de Deus de forma radical. Seu filho Isaac era mais pacífico, viveu uma vida mais tranquila, confiando na direção de Deus. Há muitos servos de Deus assim, são tranquilos, não têm esse caráter desbravador como o de Abraão, mas são muito úteis na obra de Deus, porque firmam as bases, trazem tranquilidade à família, trazem esperança, ajudam a igreja, são conciliadores. Na obra de Deus vimos muitos servos de Deus assim, que obedecem a Deus com mansidão. É um fruto do Espírito muito útil na obra do Senhor. E Isaac, ele dá sequência nos propósitos divinos de continuidade e formação do povo de Israel. E ele tem Jacó. Jacó, como já vimos, ele depois de uma luta com Deus, ele tem uma transformação radical. Ele, de enganador, ele passa a ser bênção. Essa característica é muito comum também na igreja. Muitas pessoas com vidas passadas muito tribulosas, problemáticas, que ao terem um encontro com Jesus, ao lutarem com Deus, sofrem
no bom sentido, uma transformação tremenda. E Jacó sai ali do Vale do Jaboque como alguém que vai reafirmar a aliança de Deus com ele. E isso o acompanha em toda a sua jornada. Sua vida mostra arrependimento, reconciliação e amadurecimento. E ele vai ter 12 filhos. E de Jacó vai nascer o surgimento das 12 tribos de Israel, cada tribo com um nome referente a uma descendência sua. Como uma família pode transformar por gerações uma situação. Eu creio que Abraão, Isaac e Jacó, embora confiassem em Deus, confiassem nas promessas de Deus, eles não tinham a dimensão exata do que Deus faria através da sua família. Que é o povo de Israel. Nós não sabemos o que Deus pode fazer com a nossa família, com a nossa descendência. Temos que orar por isso, temos que confiar nisso. Como foi essa família que vimos neste trimestre. Abraão representou o começo, ele é o patriarca que recebe a promessa, estabelece e inaugura a aliança com Deus. Isaac representa a continuidade, ele mantém viva a promessa, preserva a linhagem, confirma a fidelidade com Deus. Jacó representa a formação do povo, seus filhos se tornam as 12 tribos que estruturaram o Israel. Assim, os 3 patriarcas formam uma linha de desenvolvimento. Abraão inicia, Isaac sustenta, Jacó concretiza. Assim é na sua família, um inicia, outro sustenta, um terceiro concretiza. No Estado de Israel atual, essa herança aparece na identidade nacional e religiosa. A ideia de um povo chamado, preservado, estabelecido em uma terra prometida. A narrativa dos patriarcas molda a compreensão histórica e espiritual que muitos israelenses têm de si mesmos. Há uma identidade nacional baseada nesse tripé, Abraão, Isaac e Jacó. Eles se consideram como descendentes de uma promessa antiga que atravessou séculos, conflitos e dispersões e que ainda hoje influencia a cultura. Eles mantêm na memória esse sentido de pertencimento. A sua família pode manter na memória esse sentido de pertencimento das promessas de Deus. Na igreja, os Abraãos desbravam, abrem caminho, evangelizam. Os Isaques dão continuidade, firmam as bases, organizam.
Os Jacós ampliam, abrem novos caminhos. E Deus abençoa a todos. Que você possa guardar no seu coração essas lições preciosas que estudamos neste trimestre sobre a vida desses 3 grandes homens de Deus que firmaram as bases para o Israel moderno e para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua vez criou as bases com os 12 apóstolos da igreja hoje. Um dia estaremos no céu, contemplando essa base. Lá estarão conosco Abraão, Isaac e Jacó, representantes da antiga aliança com Deus. Nós, como frutos da nova aliança, também sentaremos e cearemos com Ele. E viveremos eternamente em comunhão. Esta é a promessa e a vontade de Deus, que você possa estar incluído nesta promessa. Deus te abençoe. Amém.